Olá, cara estudante, caro estudante. Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a noção de competência. Essa é uma palavra que tem muitos sentidos, né? Que tem alguns sentidos específicos, como, por exemplo, de uma atribuição profissional. A gente fala de uma competência profissional quando um profissional é habilitado, né, por meio de uma formação, de uma certificação, por exemplo, ou de um exame, né, a desempenhar determinadas funções. Então, isso pode ser entendido como uma competência, né? A gente também pensa em competência como esta capacidade, né, que um profissional, uma pessoa desenvolve, né, de realizar uma obra em sua totalidade, uma obra laboral em sua totalidade, né? E é bom frisar que quando a gente pensa nisso, a gente pensa não só na realização da obra, mas tudo que está envolvido nela em termos de questões éticas, estéticas, por exemplo, nas implicações ambientais, de longo prazo, né, éticas com relação às pessoas, etc. Né? Bom, além disso, a noção de competência ela também serve para guiar e nortear também discursos educacionais, mas também a formação, a construção de currículos e de conteúdos escolares. Isso, sobremaneira, ou de uma forma mais acirrada ainda, na educação profissional. Não só no Brasil, mas é um movimento, na verdade, mundial, né, onde na maioria dos países do mundo, né, essa noção de competência ela se torna referência para esta construção de currículos e de conteúdos, ou de, pelo menos, para nortear a ação educativa em educação profissional. O principal motivo, né, digamos assim, que a educação por competência, né, apresenta, em geral, nos discursos, é que ela se contrapõe à educação por conteúdos, né? Então, o que aconteceria, né, segundo esta abordagem, é que na educação por conteúdos, a gente corre sempre o risco, né, de ter um ensino demasiadamente descontextualizado, muito descontextualizado. Ou seja, os conteúdos acabam se tornando objetos a serem transmitidos e que, na verdade, se perdem da sua relação original com o seu contexto de produção e de criação, etc, etc. Então, a ideia da educação por competência é um pouco essa de recolocar o aprendiz, né, em situação contextualizada, né, mas também de mudar a relação desse indivíduo com o saber, não mais colocando como, né, um receptor do conhecimento, né, um receptáculo do conhecimento, mas sim em posição de agente, ou seja, em que ele vai ter que mobilizar os saberes fazeres para poder dar conta de determinados desafios, para realizar determinadas tarefas, para trabalhar em grupo, para fazer, por exemplo, atividades de cunho social, que tenham um impacto real na sociedade, ou que tenha, digamos assim, um vínculo com contextos reais de produção da realidade, de produção do conhecimento. Então, de novo aqui, o que se espera, né, da educação por competências, ou do ensino por competência, é justamente a promoção no aprendiz, né, do desenvolvimento de esquemas, né, por meio dos quais o sujeito, né, ele constrói o conhecimento e ele toma decisões, ele precisa agir, ele precisa mobilizar esses saberes de forma que eles tenham um efeito real sobre o mundo, ou pelo menos assim, que eles sejam testados e sejam também incorporados de uma forma mais significativa. A definição, uma das definições mais recorrentes, né, de competência é essa ideia de que a competência é uma forma de mobilizar, né, articular e organizar saberes entre eles com objetivos de ação, né, e diversas dimensões laborais envolvidas, né.
Weif, Assinat e Pastre, eles falam, inclusive, que as competências caracterizam a organização da atividade em contexto, a maneira em que ela é realizada. Então, essa ideia de que é a organização da atividade que caracteriza a competência, ok? Bom, uma maneira de explorar essa ideia de competência nos currículos em geral tem sido com o famoso CHA, que é conhecimento, habilidades e atitudes ou valores, né? Que, ou seja, a gente tem os conhecimentos, que é o conjunto de saberes socialmente consolidados, habilidades, que são seriam os modos de fazer e de saber fazer, né? E as atitudes e valores, que são as normas, os comportamentos, os valores envolvidos na ação, né? E por aí vai. É preciso tomar um certo cuidado, no entanto, ao fazer essa separação, porque se a gente separa radicalmente esses três elementos, digamos assim, o risco é justamente esse de retornar, né, a um ensino por conteúdos, a uma separação do saber do seu contexto e digamos assim, da reflexão e da ação, digamos assim. Ou, se vocês quiserem, da teoria e da prática, como a gente já conversou em outros momentos, tá bom? Bom, na literatura o que a gente tem é que as competências elas são caracterizadas por 3 dimensões, pelo menos, que são a da interdisciplinaridade, ou seja, na abordagem por competências, entre aspas, né, é a articulação entre competências, isto é, os educadores envolvidos em um mesmo projeto devem formalizar momentos de interseção entre as atividades, entre as suas atividades e as dos demais docentes, né? Na verdade, essa ação pedagógica conjunta, ela é muito favorecedora do desenvolvimento dessas competências profissionais, porque justamente no mundo real, digamos assim, as competências, ou seja, os saberes fazeres e os saberes, eles não são separados naturalmente entre eles, né? Eles são, na verdade, eles acontecem a um só tempo, em um só momento, digamos assim. Ou melhor dizendo, embora existam vários fazeres e saberes de origem diferentes, né, de proveniências diferentes, eles são, digamos assim, colocados em contexto num mesmo plano, digamos assim, nas atividades sociais, nas atividades produtivas, né? Outra característica é a flexibilidade, né? Ou seja, o currículo precisa ser mais versátil e mais flexível para a possibilidade, né, de criar esses contextos, de um trabalho também que seja mais aberto para a colaboração, para a interação e para a inovação. E a própria organização, né, do currículo e dos conteúdos não precisa ser necessariamente na forma de disciplinas que vão ser sempre a mesma estrutura, rígida, etc., né? Mas podem ter outras formas de organização, como módulos, né, como temas, como projetos, por exemplo, ou como, inclusive, né, em torno de determinados desafios, por exemplo, né? E o terceiro elemento que caracteriza a competência nesse sentido é a contextualização. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Então não vou insistir nessa questão, tá? Agora, uma questão muito importante é que o que acaba acontecendo muitas vezes é que os currículos eles são construídos mais ou menos a partir de uma ideia de competência, né? Mas eles acabam se tornando idênticos aos currículos organizados por conteúdos, por exemplo, na medida em que a competência acaba se tornando algo formalizado, né, um enunciado formalizado, que não mais está vinculado ou referenciado nas atividades reais de produção do conhecimento, de produção das atividades laborais, né? Então, o maior cuidado a se ter é sempre pensar que essas competências elas não estão, uma vez enunciadas, digamos, uma vez
colocadas um nome nas competências, elas não são separáveis dos seus contextos de produção, com suas questões, com suas diversas questões sociais, éticas, estéticas, econômicas, mas também com todas as suas questões epistemológicas, dos saberes que vão se construindo a partir mesmo das situações em que determinadas competências são necessárias, são requeridas ou são produzidas. Por isso, de novo, a gente enfatiza a necessidade de sempre analisar os conteúdos no sentido assim de que se eu preciso ensinar um trabalho, né, uma profissão, por exemplo, eu preciso conhecer a fundo, né, os contextos, esse contexto profissional, as situações laborais de referência, né, para poder fazer com que, ao construir o currículo, ao construir as situações de ensino, né, esses contextos estejam, permeiem, né, essa construção.